Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 43, Jesus alimenta a multidão. Quando Israel saiu do Egito, eles eram por volta de 600 mil homens, isto é, por volta de 3 milhões de pessoas. Êxodo capítulo 12, o versículo 37. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. No deserto, por 40 anos, Deus mandou diariamente o maná do céu. Este foi o pão que alimentou Israel. Êxodo capítulo 16, o versículo 35. E comera os filhos de Israel maná 40 anos, até que entrara em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Durante o ministério terreno de Jesus, o povo tinha a expectativa de ser sustentado como Israel foi no deserto. João capítulo 6, o versículo 30. Então lhes disseram ele: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Este questionamento é próprio do homem natural. Por que Deus não mata a fome do mundo? Ele tem poder para alimentar a todos. Esta questão responsabiliza Deus por algo que é da responsabilidade do homem. A fome existe por causa do pecado que quebrou a ordem natural das coisas. O alimento mantém a vida por um certo tempo, mas depois vem a morte e com ela o juízo final. Jesus veio para trazer vida eterna, para além da morte física. Esta é a sua prioridade. Contudo, Jesus tem o poder para repetir o feito no deserto. Jesus deu prova do poder da multiplicação, levando pão a toda uma multidão. A multidão seguia Jesus por todo lugar. João capítulo 6, o versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Os sinais evidenciavam que Jesus era o Messias, o Salvador. O problema é a expectativa que as pessoas tinham consigo o que deve ser salvo. Em uma enchente, em vista de perder os móveis, as pessoas procuram colocá-lo em um lugar mais alto. Com isso, queremos demonstrar que a preocupação maior e natural das pessoas são com as coisas desta vida. Em João, capítulo 6, o versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. Contudo, mesmo a multidão tendo uma visão distorcida sobre o propósito dos sinais, Jesus teve compaixão da multidão. João, capítulo 6, o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus não veio ao mundo para conceder bens materiais, muito menos sustento para as necessidades pessoais. Estas coisas, elas são naturalmente supridas por Deus dentro da ordem natural. Mateus capítulo 6, verso 31 em diante. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas,
pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como aqueles dias estavam próximos à festa da Páscoa, ao Jesus levantar a possibilidade de alimentar a multidão, indiretamente ele trazia o êxodo à memória de Israel. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. João, capítulo 6, o versículo 4. Celebrar a Páscoa era uma ordenança divina que percorreu os séculos, uma forma de lembrar o judeu que ele era um povo liberto por Deus da escravidão. Em João, capítulo 6, verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Mesmo Filipe, sendo testemunha dos milagres, não confiou que Jesus seria capaz de alimentar a multidão. A incredulidade e falta de confiança em Deus é um problema recorrente. João, capítulo 6, verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Surgiu uns poucos pães e peixes. Ainda assim, os discípulos não creram que o milagre seria possível. João capítulo 6, verso 10. Disse Jesus: fazei o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim como o maná desceu do céu e alimentou a todos, também Jesus o fez com os pães e os peixes. 5.000 homens, 5 vezes 5, 25.000, provavelmente 25.000 pessoas naquele lugar. Quando o povo veio pedir a continuidade ininterrupta desse milagre, Jesus se apresentou como sendo o pão do céu. João, capítulo 6, verso 32 a 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O pão que o povo procurava saciar a fome só resultava em uma saciar por algumas horas. Jesus, como pão da vida, alimenta de uma vez por todas, para toda a eternidade. O pão deste mundo precisa ser comprado. Receber Jesus como pão da vida é por meio da fé. E quem se alimenta pela fé deste pão, que é Jesus, fica plenamente satisfeito. Salmo, capítulo 107, o versículo 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Quem crê em Jesus encontra o sentido da vida, o seu propósito nesse mundo, a plenitude existencial. Quem come deste pão se coloca na contínua dependência de Deus, nunca mais busca direção em outro lugar. Quem experimenta esse pão, que é Jesus,
passa a ter plena comunhão com Deus. Comer desse pão é um processo contínuo, eterno, pois Deus passa a habitar no crente. Esse vídeo fez sentido para você? Curta, comente as suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também conheça como Jesus alimentou uma multidão. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.